É claro que, na realidade, mover corpos celestes tão massivos está além das nossas capacidades. No entanto, se imaginarmos que a Lua desaparecesse de alguma forma e Plutão surgisse em seu lugar, um mundo gelado, distante, exótico, orbitando bem ao lado da Terra. Hoje a gente vai imaginar esse cenário impossível. O que aconteceria com o nosso planeta? Como seria o céu? E Plutão sobreviveria? Um spoiler rápido: não seria nada bonito. Eu sou o Gabriel Nogueira, é um prazer ter você aqui assistindo esse vídeo. E desta vez, vamos descobrir como seria se Plutão fosse lua da Terra. Vambora! Plutão vive no cinturão de Kuiper, a quase 6 bilhões de quilômetros da Terra. Ele é oficialmente um planeta anão, e por um bom motivo. É menor que a nossa Lua, com apenas 2.376 quilômetros de diâmetro, enquanto a Lua tem 3.474 quilômetros. Porém, Plutão, na distância atual que está do Sol, é mais brilhante que ela, refletindo 50% da luz solar, enquanto a Lua reflete apenas 12%. Isso acontece por causa da composição superficial e atmosférica de cada um. Enquanto nossa Lua tem um solo feito de rochas secas, poeira e sem atmosfera, Plutão tem uma superfície coberta de gelos, como nitrogênio, metano e monóxido de carbono, que refletem muito bem a luz do Sol. Só que isso não significa que Plutão seria mais brilhante no céu. Mesmo refletindo bem, ele é pequeno demais. Neste cenário, Plutão estaria na mesma distância que nossa Lua estava, 384.400 quilômetros. Até porque, se ele se aproximar demais do nosso planeta, forças de maré começariam a rasgar Plutão por dentro. Fissuras gigantes, gelo derretendo e explosões criovulcânicas surgiriam por toda parte. E se ele estivesse mais longe, a gravidade da Terra não seguraria ele, e a Terra ficaria sem nada. Quando Plutão finalmente estabilizasse sua órbita, a primeira coisa que a gente notaria é o céu. Plutão tem apenas 2/3 do tamanho da nossa Lua, então ele pareceria bem menor no céu, mas muito mais exótico. A famosa região em forma de coração, o Tombaugh Regio, seria visível a olho nu. Manchas escuras, áreas claras, geleiras, pareceria um planeta pintado com gelo e carvão. E o principal, as noites seriam bem mais escuras. A Lua ilumina muito a superfície da Terra. Plutão não tem esse poder. Como eu disse antes, por mais que ele seja 50% mais brilhante que a Lua, ele é muito pequeno. A capacidade de um objeto iluminar as noites não depende só da luminosidade, mas também do tamanho. Um objeto muito brilhante, mas menor que a Lua, cobriria uma área menor do céu, resultando em menos luz total chegando aos nossos olhos. Para que um objeto ilumine bem as nossas noites, ele precisa ser grande e estar perto o suficiente. Plutão hoje vive num frio de 240 graus Celsius negativos, mas perto da Terra, a radiação solar seria 9 vezes mais forte. Os gelos na superfície começariam a derreter, e Plutão ganharia uma atmosfera temporária, azulada e muito mais densa do que a de agora. Os gases em evaporação formariam uma coma ao redor de Plutão. Consequentemente, Plutão se tornaria um cometa gigante, cercado por uma enorme coma. Mesmo que Plutão liberasse gases no espaço ao derreter, a Terra só absorveria quantidades microscópicas da atmosfera do planeta anão, praticamente imperceptíveis. O vento solar espalharia quase tudo antes que chegasse aqui. E ao contrário do que acontece hoje, Plutão nunca mais voltaria a congelar.
Estando tão perto do Sol, qualquer gelo na superfície derreteria permanentemente. Ele perderia massa e, com o tempo, viraria uma casca rochosa escura. Um mundo que antes era um deserto de gelo global estaria seco e sem nada de tão especial na superfície. Plutão simplesmente não sobreviveria na órbita da Lua. E agora temos os problemas na superfície terrestre. Em primeiro lugar, as marés. Plutão não tem a massa da nossa Lua. Na verdade, ele é 7 vezes menos massivo. Resultado? As marés seriam extremamente fracas. Ondas suaves, pouca movimentação oceânica e dificuldade de regular as temperaturas. E isso afetaria a vida marinha e correntes oceânicas. O oceano seria muito mais calmo e muito mais estagnado. Muitas espécies marinhas dependem dos sinais e correntes das marés para migração, reprodução e dispersão de larvas. A alteração desses padrões afetaria negativamente seus ciclos de vida e taxas de sobrevivência. E muitos nutrientes que os oceanos e mares carregam para diversos locais do planeta não seriam distribuídos, fazendo várias regiões marítimas ficarem pobres em nutrientes. Além disso, sem o brilho da Lua, a Terra ficaria bem mais escura à noite. Antigamente, a Lua servia como apoio para a navegação humana e para os animais noturnos, para a evolução de alguns comportamentos. Sem ela, a história da vida talvez fosse diferente, e Plutão não compensaria. Mas espere, Plutão tem 5 luas, e uma delas, Caronte, é tão grande que forma um sistema binário com ele. Se Plutão virasse nossa Lua, Caronte seria perturbada e poderia ser jogada para o espaço ou ser capturada pela Terra como segunda Lua. Se isso acontecesse, Caronte ficaria próxima de Plutão e a gente veria no céu 2 mundos orbitando um ao outro. Um espetáculo absurdo. No entanto, se a gente coloca o sistema inteiro de Plutão a cerca de 384 mil quilômetros da Terra, a intensa atração gravitacional do nosso planeta despedaçaria todos os satélites menores de Plutão. Isso poderia formar um anel de detritos massivo ao redor da Terra, e a matéria desse anel, como rochas espaciais e poeira, poderiam cair constantemente na Terra, causando um bombardeio de meteoros por toda a superfície. Por isso eu acho melhor só pegar Plutão como lua mesmo. Deixa Caronte e outras luas de Plutão pra lá. A Lua atual é essencial para estabilizar a inclinação do eixo da Terra. Sem ela, nosso planeta seria mais instável. Plutão, sendo pequeno, não faria esse trabalho direito. Com o tempo, a inclinação da Terra poderia oscilar mais, e as estações se tornariam mais extremas. Tempos de muito calor, seguidos de eras de frio. Isso afetaria toda a natureza da Terra. Muitos animais poderiam ficar sem alimento e sem água com essas épocas longas de frio e calor, e poderiam acabar sendo extintos por completo. Falando sério, Plutão seria bonito no céu e péssimo para o clima. E os eclipses solares seriam raros e pequenos. Plutão é menor, então a sombra dele não cobriria totalmente o Sol. O máximo que veríamos seria um eclipse anelar pouco desenvolvido. Mas com todo o caos acontecendo, é muito improvável que a humanidade estaria admirando esse mundo congelado no céu. E aí, já sentiu falta da Lua normal? No fim das contas, a troca da Lua por Plutão seria incrível, mas terrível para o nosso planeta. É melhor devolver Plutão para Caronte. Pronto, agora está bem melhor.